Pasta 15. São Paulo e Corinthians no mesmo time. A máquina azeitada da Brahma começava a fazer estragos na Antártica. O lucro da cervejaria paulista, que alcançara 161 milhões de reais em 1995, caíra para quase um terço, 64 milhões de reais em 1998. A participação de mercado de sua principal marca, a própria Antártica, somava 22%, enquanto Brahma e Skol juntas totalizavam 49%. No duelo de marketing, vendas e distribuição entre as duas maiores fabricantes de cerveja do país, a Brahma estava ganhando com folga. Era hora de Marcel Telles e seu time liquidarem a fatura. A arquitetura do negócio, que mudaria a cara do mercado cervejeiro brasileiro e criaria uma das maiores companhias do país, começou a ser esboçada numa noite de sexta-feira, no início de maio de 1999. Marcel e Magin Rodrigues ainda davam expediente na sede da Brahma. Eles conversavam sobre o futuro da companhia quando o papo chegou ao seguinte ponto. Marcel, vamos comprar a Antártica. Tá louco, Magin? Eles não têm mais gás, estão ferrados. Como é que você sabe? Não vou te dizer como, mas eu sei. Será? Bom, não custa conversar com eles. Vou ligar para o Vitório Demarque, diretor-geral da Antártica, amanhã. Vitório Demarque havia se tornado o principal executivo da Antártica em 1998, depois de um período bizarro em que o comando da cervejaria era alternado semanalmente entre os membros do Conselho de Administração. Ainda que estivessem à frente de companhias rivais, ele e Marcel costumavam se encontrar de tempos em tempos para conversar sobre o mercado. Demarque não se surpreendeu, portanto, quando Marcel telefonou no final de semana para convidá-lo para um almoço na segunda-feira seguinte. Escolheram um local público, o restaurante Gero, situado nos Jardins, em São Paulo. Durante a refeição, Marcel lançou a ideia. Abre aspas, Vitório, não é hora de a gente se juntar? O mundo está se globalizando. Os caras estão entrando aqui. Fecha aspas. Os caras a que Marcel se referia eram principalmente as americanas Anheuser-Busch, que chegou a deter uma participação de 5% da Antártica, e Miller, com quem a Brahma havia feito uma associação para a distribuição de seus produtos no Brasil. Outras gigantes, como a sul-africana SAB e a holandesa Heineken, também estavam de olho nos consumidores brasileiros. Não era exatamente a primeira vez que a Brahma sugeria algo desse tipo para a Antártica. No final de 1998, Magin chegou a abordar Demarque, mas o diretor da cervejaria paulista desconversou. Dessa vez, com o agravamento da situação da Antártica, sua reação foi diferente. Demarque disse que debateria a proposta com o conselho da cervejaria. No dia seguinte, telefonou para Marcel e avisou que os conselheiros estavam dispostos a discutir a proposta. Meses antes de abordar a Antártica, a Brahma havia chegado muito perto de comprar a colombiana Bavária. O negócio empacou porque as partes não chegaram a um consenso em relação ao preço. Depois de muita negociação, a Brahma ofereceu aos colombianos 1,8 bilhão de dólares pela cervejaria, 500 milhões no ato e o restante no futuro com a ajuda da geração de caixa da companhia. O pessoal da Bavária pedia mais, 2,2 bilhões de dólares e um prazo mais curto para o pagamento. Marcel Telles queria muito concluir aquela transação. Pensou, consultou os sócios, discutiu o assunto com o Magin Rodrigues, concluiu que o preço estava alto demais e as condições de pagamento poderiam estrangular o caixa da Brahma. Acabou por abortar a operação. Embora frustrante no momento, a decisão se mostrou providencial. Se tivesse arrematado a Bavária, a Brahma não teria como partir para cima da Antártica, pelo menos não naquele momento. Com o sinal verde do Conselho de Administração da Cervejaria Paulista, Marcel procurou o advogado Paulo Aragão, sócio do escritório BMA, para ajudá-lo a estruturar a proposta. Aragão é um sujeito de fala pausada, raciocínio cristalino e tom ligeiramente professoral. Havia anos que se tornara próximo de Marcel e seus sócios.
Nos anos 80, ele havia ajudado Beto Sicupira a montar o programa de remuneração variável da Lojas Americanas. Na década seguinte, foi sócio da GP Investimentos. Fazia tempo que Aragão estava a par das ambições do trio de transformar a Brahma em uma cervejaria com alcance global. Em 1994, numa viagem aos Estados Unidos com Beto Sicupira e Roberto Thompson, ele marcou uma conversa com advogados da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, uma das mais prestigiadas bancas do mundo. Logo no início da reunião, Beto perguntou aos americanos como ele poderia comprar a Anheuser-Busch. Os advogados da Skadden, como é de se imaginar, ficaram perplexos. Abre aspas. Era como se a gente estivesse dizendo que queria comprar a Basílica de São Pedro. Fecha aspas, lembra Aragão aos risos. Educadamente, em poucos segundos, os americanos mudaram de assunto. 5 anos depois daquele episódio, o aparente delírio de Beto começava a tomar forma. O projeto Sonho, como foi batizado o plano de compra da Antártica, seria o primeiro passo para fazer da Brahma a maior cervejaria do mundo. Para chegar lá, os controladores da empresa deveriam superar uma série de obstáculos. O primeiro, convencer os acionistas da Antártica a vender a companhia. Além de chegar a um valor que acomodasse os interesses das duas partes, a Brahma teria de se mostrar hábil o suficiente para não ferir suscetibilidades. O negócio deveria ser anunciado como uma fusão e não como uma aquisição, o que de fato era. Na Ambev, ninguém se refere à operação como uma compra. Depois, seria necessário provar aos órgãos reguladores que a criação da super cervejaria não implicaria monopólio. Finalmente, os funcionários das duas cervejarias precisavam entender que a guerra acabava ali. Havia tanta rivalidade que os empregados da Brahma eram proibidos de consumir produtos da Antártica, até mesmo dentro de casa. Abre aspas. Era como juntar o São Paulo e o Corinthians para fazer um time só. Fecha aspas, diz Aragão. O processo de negociação foi rápido e restrito a poucas pessoas. Quase todas as reuniões aconteceram no escritório da GP Investimentos. Pelo lado da Brahma, havia 4 interlocutores-chave. Roberto Thompson, o negociador. Paulo Aragão, responsável por estabelecer as bases jurídicas do acordo. Adilson Miguel, diretor de revendas da Brahma. E João Castro Neves, um talentoso gerente de planejamento da cervejaria. Os 2 últimos foram escalados para mergulhar nos detalhes da operação da Antártica e avaliar as sinergias com a Brahma. Magin Rodrigues, o diretor-geral da Brahma, não se envolveu no processo. Marcel preferiu que continuasse tocando o dia a dia da cervejaria para que ela não saísse dos trilhos durante a negociação. Castro Neves, na época com 32 anos, era o mais novo da turma. A primeira vez que ouviu o nome de Jorge Paulo Lemann foi ainda na adolescência. Carioca e praticante de tênis, chegou a ganhar alguns campeonatos no Rio de Janeiro. Castro Neves soube aos 13 anos que Jorge Paulo patrocinava um torneio juvenil. O vencedor ganharia a oportunidade de participar do Orange Bowl nos Estados Unidos. Abre aspas. Eu não sabia direito quem ele era, mas achava bacana um cara que apoiava um campeonato desses, fecha aspas, lembra o executivo. Anos depois, já formado em engenharia pela PUC do Rio de Janeiro, ele procurou Jorge Paulo Lemann para pedir outro tipo de patrocínio. Castro Neves fora aprovado no MBA da Universidade de Illinois, em Chicago, mas não tinha como bancar os estudos. Jorge Paulo gostou do garoto, que se tornou um dos primeiros beneficiados da Fundação Estudar, com uma bolsa de $20 mil. Em 1996, recebeu uma proposta para trabalhar na Brahma. Na última entrevista, antes de ser contratado, Castro Neves perguntou a Marcel Telles se havia chance de a cervejaria ser vendida para Miller. Depois da associação das duas, em 1994, os rumores de uma eventual venda da empresa brasileira se multiplicaram. Abre aspas, temos 0 interesse em vender. A gente acabou de comprar esse negócio e vê isso como algo de super longo prazo, fecha aspas, disse Marcel. E acrescentou, abre aspas, eu acho que um CEO tem um prazo na função. Já estou aqui há 6 anos. Devo ter mais uns 4. Depois, eu tenho que dar espaço para outra pessoa.
para novas ideias, a não ser, que a gente compre a Budweiser, principal marca da Anheuser-Busch. Fecha aspas. Castro Neves achou a declaração um tanto maluca, mas avaliou que teria oportunidade de crescer na companhia. Decidiu aceitar o convite. Foi o início de uma trajetória que o tornaria o principal executivo da cervejaria em 2008. Em 1º de julho de 1999, 45 dias depois de dar o pontapé inicial no projeto Sonho, Brahma e Antártica anunciaram a criação da American Beverage Company, a Ambev. A divulgação, prevista inicialmente para 7 de julho, teve de ser antecipada porque os papéis da Brahma começaram a subir de forma anormal na Bolsa de Valores. No dia 28 de junho, uma jornalista chegou a telefonar para a Antártica para checar se os rumores da venda da cervejaria para a rival Brahma procediam. Por meio de sua assessoria de imprensa, a Antártica negou o boato. Por pouco, uma atrapalhada de Carlos Brito não colocou o anúncio em risco. 72 horas antes de comunicar a operação ao mercado, a companhia deveria informar o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Brito era o responsável por enviar o documento por fax. Por descuido, mandou o material para o número errado. Quando se deu conta da bobagem, tratou de consertar o estrago antes que o destinatário divulgasse a informação ainda confidencial. Na reta final, advogados, banqueiros, os principais interlocutores da Brahma e o publicitário Mauro Salles, contratado para estruturar a divulgação do negócio, quase não deixaram o War Room, sala de guerra, montada na sede da GP. Marcel e Beto coordenavam a equipe de perto. Jorge Paulo Lema acompanhava por telefone dos Estados Unidos. O arranjo final previa uma troca de ações entre as empresas. Jorge Paulo, Marcel e Beto ficaram com 18,77% do capital total da nova empresa e 46,08% do capital votante, e a Fundação Zé Renner com 10,44% do total e 22,67% das ações com direito a voto. Cada uma das partes indicaria metade dos membros do Conselho de Administração da nova cervejaria. O acordo entre as duas companhias foi assinado na sala da GP, com a presença de não mais que uma dúzia de pessoas e sem muita festa. Abre aspas. A gente é ruim de comemorar, fecha aspas, diz Roberto Thompson, abre aspas. Só teve um brinde e foram todos dormir, fecha aspas. Estava concluído aquele que até então era o maior negócio já realizado entre duas empresas brasileiras. Faltava divulgar a transação. Uma coletiva de imprensa foi convocada na sede da Antártica. 2 porta-vozes, Marcel Teles e Vitório Demarque, atenderiam os jornalistas. Na véspera, os dois haviam viajado a Brasília, a fim de informar o presidente Fernando Henrique Cardoso do negócio. Diplomaticamente, Marcel fazia o possível para aparecer menos que Demarque na entrevista. Buscar os holofotes nunca fez parte de sua personalidade. A partir daquele momento, Marcel e Demarque seriam co-presidentes do Conselho de Administração da nova companhia. Com a Ambev, o Brasil entrava no jogo das grandes consolidações, um movimento que ganhava terreno rapidamente no exterior. A nova empresa, a 5ª maior fabricante de cerveja do planeta, nascia com números impressionantes: 10 bilhões de reais de faturamento anual, 17 mil funcionários, 73% de participação no mercado de cervejas e 19% no de refrigerantes. Apesar do clima de lua de mel, tão comum em anúncios desse tipo, a Ambev representava a soma improvável de duas empresas que se digladiaram por anos, com estilos de gestão completamente díspares. Na coletiva de imprensa, essas diferenças ficaram evidentes até mesmo no guarda-roupa dos porta-vozes. Marcel Teles, chamado pelos jornalistas pelo primeiro nome, vestia calça e camisa jeans, paletó e sapatos esportivos. Demarque, mais conhecido como Dr. Vitório, usava seu uniforme habitual, terno, camisa social e gravata.
Para os funcionários da Brahma e da Antártica, na integração que vinha pela frente, unificar o visual seria o menor dos problemas. A suposta fusão traria a reboque todos os traumas inerentes a esse tipo de movimento: choque de culturas, demissões, pressão por resultados. Não era difícil imaginar que lado levaria a melhor. A primeira batalha, fechar o acordo com a Antártica, estava ganha. Agora era preciso aprovar o negócio junto aos órgãos de defesa da concorrência. Mostrar ao CAD que deter mais de 70% do mercado não implicava monopólio nem traria prejuízo aos consumidores era uma tarefa particularmente árdua. O principal interlocutor da Ambev no governo era Vitório Demarque, um economista de gestos controlados, tom monocórdio e habituado a transitar em Brasília. Durante 9 meses, período entre o anúncio da transação e sua aprovação pelo governo, Demarque praticamente morou na capital federal. Ele se mantinha ocupado em reuniões com parlamentares e técnicos do governo para explicar os detalhes do negócio. Abre aspas. O grau de concentração que a fusão gerou exigiu um enorme esforço para demonstrar às autoridades, em especial ao CAD, as vantagens que o negócio acarretaria. Fecha aspas, comenta Demarque. Para reunir argumentos convincentes, Demarque contava com uma equipe de quase 30 pessoas, entre elas advogados renomados como Sérgio Bermudes, Ariosvaldo Matos Filho e Paulo Aragão. João Castro Neves, que até o anúncio estivera envolvido com a análise das sinergias entre as cervejarias, agora viajava para Londres, Bélgica e Estados Unidos a fim de conversar com renomados especialistas em fusões e aquisições. Abre aspas, um dos nossos advogados falou que o processo seria cabeludo, então para mim ficou claro que era preciso falar com os maiores entendidos em legislação antitruste do mundo. Fecha aspas, lembra Castro Neves. A vida dos executivos da Ambev se tornou especialmente árdua graças à ação da Kaiser. Na época controlada por engarrafadores da Coca-Cola, a terceira maior cervejaria do Brasil se opôs publicamente ao negócio. O executivo Humberto Pandolfo, presidente da Kaiser, não poupava tempo e dinheiro para tentar solapar os planos da nova concorrente. Sob sua orientação, a Kaiser produziu um dossiê que previa um cataclismo para o setor cervejeiro. Segundo o estudo encomendado, a formação da Ambev resultaria na demissão de 8.000 funcionários, na redução da arrecadação de impostos e no aumento de preços para o consumidor. O material foi fartamente distribuído a parlamentares e formadores de opinião. Numa outra frente, dessa vez jurídica, a Kaiser entrou com mais de 30 ações contestando o negócio em diferentes cidades brasileiras. Enquanto a cervejaria fazia barulho, a Ambev apanhava em silêncio, supostamente por ter sido alertada pelo governo de que não devia transformar o tema em assunto de mesa de bar. Como o que é ruim sempre pode piorar, em setembro de 1999, 2 meses após o anúncio do negócio e no auge da queda de braço com a Kaiser, Marcel Telles ficou doente e foi obrigado a se afastar do trabalho por quase um mês. Não era a primeira vez que isso acontecia. Em 1985, quando ainda dava expediente no Garantia, Marcel foi operado às pressas, diagnosticado com uma crise de colite. 14 anos depois, ele voltou a apresentar os mesmos sintomas. Ele havia tirado uns dias de folga para descansar da tensão que envolveu a compra da Antártica e pagar uma aposta que fizera com Adilson Miguel. Se o negócio fosse mesmo fechado, os dois passariam alguns dias pescando no Panamá. De quebra, Marcel planejava aproveitar a curta temporada para fazer uma dieta, já que o processo de formação da Ambev lhe havia rendido alguns quilos extras. Marcel e seu companheiro de pescaria navegavam pela América Central a bordo do iate Sensation, quando o empresário começou a sentir um incômodo na região do abdômen. Logo a dor se tornou insuportável, obrigando-o a procurar um médico nos Estados Unidos. Ele ficou 2 semanas internado, até que um especialista americano descobrisse o que provocava tanta dor.
Marcel tinha porfíria, uma doença rara e de difícil diagnóstico, que consiste em uma espécie de envenenamento progressivo do sangue. A crise de colite que o levou às pressas para uma sala de cirurgia foi turbinada pela porfíria sem que o empresário ou seus médicos soubessem. Durante a viagem de barco, a combinação de dieta drástica e queda de glicemia levou o fígado a trabalhar de forma descontrolada, contaminando o sangue. Uma vez identificado o problema, bastou que Marcel tomasse um medicamento para se recuperar rapidamente. Durante as quase 4 semanas em que o principal artífice da Ambev esteve fora da companhia, a Kaiser não economizou munição. O contra-ataque começou logo depois do retorno do empresário. A nova cervejaria intensificou o corpo a corpo e as campanhas publicitárias para convencer a opinião pública dos benefícios da formação da Ambev. Também passou a atacar diretamente a Kaiser. Na sala de guerra da Ambev, o colombiano naturalizado brasileiro Juan Vergara, então diretor de marketing da companhia, mantinha uma planilha com os nomes de todas as pessoas que deveriam ser abordadas por representantes da empresa. A lista que elencava jornalistas, autoridades e outros formadores de opinião era atualizada diariamente. Vergara queria saber quem era a favor do negócio e como mudar a opinião daqueles que se mostravam contrários à fusão. A disputa ficou mais pesada a partir de novembro de 1999, quando a Secretaria de Direito Econômico, vinculada ao Ministério da Justiça, recomendou a venda de todos os ativos da Skol, incluindo marca, fábricas e processos de distribuição. Sob o ponto de vista da Ambev, se a recomendação da SDE fosse seguida pelo CAD, a operação perderia todo o sentido. Qual a vantagem em juntar as duas companhias se o pedágio fosse perder uma das principais marcas? Marcel e sua equipe partiram para o tudo ou nada. Uma das medidas mais agressivas foi levar à imprensa americana acusações contra a Coca-Cola, dona de uma fatia de 10% da Kaiser. Embora os engarrafadores brasileiros controlassem a cervejaria, a matriz da Coca-Cola em Atlanta detinha também uma pequena participação. Foi o próprio Marcel quem jogou lenha na fogueira. Abre aspas, a Kaiser está tentando se mostrar como Davi, quando na verdade é Golias, fecha aspas, disse ele ao jornal The New York Times, em uma reportagem publicada no início de 2000. O empresário argumentava que, como a distribuição da cerveja Kaiser estava nas mãos dos engarrafadores do sistema Coca-Cola, as duas empresas eram indissociáveis. Abre aspas, sem a Coca-Cola, a Kaiser morreria, fecha aspas, declarou. Para a maior fabricante de refrigerantes do mundo, que jamais quis ver seu nome associado ao comércio de bebidas alcoólicas, foi um golpe doloroso. E pelo menos por alguns dias a Kaiser recuou nos ataques. Depois de meses de discussão, finalmente o CAD marcou o dia do julgamento da formação da Ambev, 29 de março de 2000. Àquela altura, era impossível saber se o negócio seria aprovado e, em caso de aprovação, quais seriam as restrições. No dia marcado para o julgamento, a Kaiser divulgou que a primeira vara do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, havia concedido uma liminar suspendendo o julgamento. Para ser acatado pelo CAD, o documento deveria ser enviado diretamente do tribunal para um dos faxes da autarquia. O problema é que os aparelhos de fax do CAD não estavam funcionando, ou pelo menos era o que Humberto Pandolfo dizia. O presidente da Kaiser vociferou que as máquinas haviam sido propositalmente desligadas para beneficiar a Ambev. Para se defender, o CAD chegou a tirar fotos dos fax em funcionamento e as mostrou aos jornalistas que acompanhavam o caso. Policiais federais foram chamados para fazer uma espécie de escolta dos aparelhos e garantir que nada interrompesse seu funcionamento. Segundo uma pessoa que acompanhou a situação de perto, as máquinas estavam funcionando perfeitamente. O que aconteceu foi que durante horas elas só receberam páginas escuras. Eram folhas de papel carbono enviadas diretamente do QG da Brahma para ocupar as linhas telefônicas do CAD e evitar a chegada de liminares. Ao final daquele dia, depois de quase 9 meses de análise, o governo aprovou a criação da Ambev com algumas restrições.
A principal delas foi a determinação da venda da marca Bavária, que pertencia à Antártica, e de 5 fábricas da cervejaria para um único comprador. Nada que abalasse os ânimos de Marcel Telles, Jorge Paulo Lemann e Beto Sicupira, os controladores da nova super cervejaria brasileira.